Família Web Rádio, a melhor programação, música, informação, prestação de serviço, interatividade e muito mais para você. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia. Nós estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 228. E onde quer que você esteja, você estará muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participem conosco, enviando pelo WhatsApp. O DDD é 11, o telefone é 985176385. Da família Web Rádio, ou pelo e-mail focandouseguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então não percam tempo, pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Olá pessoal, boa tarde, eu sou Nilce Pereira. Lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre a nossa caminhada aqui nesse plano terrestre. Aí vem as perguntinhas, de onde vemos, de onde eu vim? Para onde eu vou? De onde viemos? Verdade. Não? Então, são perguntas difíceis de responder. Filosóficas. Exatamente. Né? Mas nós, com frequência, nos fazemos. E é normal isso, né? Mas, pessoal, continue conosco, porque hoje nós vamos falar sobre a vinda do espírito para a vida física. Então, nós vamos falar sobre o nascimento da criança física e a volta desse espírito aqui no plano terrestre. No próximo programa. Isso. João Batista. Bom dia, amigos ouvintes da família Web Rádio. Eu sou João Batista Nunes, desejando uma boa tarde a todos vocês, ouvintes da família Web Rádio. Estaremos juntos com os amigos e comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos nas datas de hoje. Vamos à informação e colaboração com o nosso compromisso social. Nós precisamos manter a nossa consciência. Ontem, eu não sei se era ontem que estava falando que o Covid está de volta aí com esse negócio de carnaval. Aumentou muito a Covid, porque carnaval é tumulto, né? Tumulto é muita gente, é multidão. Então diz que o número de pessoas com Covid agora é muito alto. Então, é o que a gente sempre pede. É lógico que no carnaval, você andar de máscara, as pessoas não andam. Mas se você for numa aglomeração, se você for num lugar que você sabe que tem muita gente, põe a sua máscara, não só para se proteger, mas proteger o outro também, para não pegar essa gripe forte que está dando também. Então faça isso. Outra coisa, não esqueça de lavar bem as mãos com álcool em gel. Por quê? A asepsia, ela é importante porque a gente pega nas coisas e depois pega no alimento e põe o alimento na boca. Aí o que acaba acontecendo? Aquele alimento vem contaminado. E também não esqueça de lavar o alimento. Tem várias formas de lavar o alimento. Uma alface, diz que jogando álcool não, jogando vinagre branco na água ajuda, bicarbonato. Procure o melhor para você não sofrer com doenças. E agora tem a dengue.
A dengue, diz que o mosquitinho da dengue é matinal. Viu, João? Ela diz que o mosquitinho da dengue é matinal. Enquanto você está lá em casa achando que está tudo certo, ele está zanzando por lá, porque ele é um hospedeiro matinal. O mosquitinho da dengue, o Aedes aegypti lá. Então, vamos tomar cuidado, não vamos deixar água empoçada. Se você vê um vizinho que tem lá a sua caixa d'água meio destampada, conversa com, não vai brigar, mas conversa com ele. Se você vê que ele tem lá um pneu, ele põe pneu lá jogado, alguma coisa lá com água, se a prefeitura na sua cidade deixar coisas na calçada, liga para a prefeitura. Nós temos aqui um cidadão na equipe chamado João Batista, que ele é o nosso fiscal da saúde. Então, liga para a prefeitura, porque não pode, nós não podemos ficar com dengue. E a dengue diz que não é fácil, não. A pessoa que pega a dengue, ela é nocauteada, ela vai para a lona mesmo, ela precisa de um tratamento até prolongado. Então, afinal de contas, a vida é bela, né, parceiros? Opa. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, você já falou tudo aí, já deu de utilidade pública aí, já é o suficiente. Então tá, vamos lá, Marcos. É isto, e agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje, tirando dúvidas dos nossos ouvintes, na qual selecionaremos algumas perguntas e responderemos dentro dos nossos conceitos espírita. E agora vamos ao primeiro questionamento, e quem irá responder será a flor do nosso programa, Nilce Pereira. Antes de você falar o nome do perguntador, agora eu esqueci de mudar aqui, o nosso programa, ele vai ter uma pergunta só, para a gente discutir bem o assunto, né? A gente fazia 2 perguntas, mas ficava meio corrido. Então agora, com uma pergunta só, todo mundo vai opinar, todo mundo vai falar. E lembrando, Gouveia, que o programa agora é 1 hora de programa, né? Isso, 1 hora. Diminuiu a 1 hora de programa. Vai lá, Marleixo. E quem fez este questionamento foi Carlos Alberto Silva Rodrigues. Ele pergunta o seguinte, Nilce: vendo estas barbaridades que estão acontecendo em torno do mundo, através destas guerras, que quando pensamos que terminou uma, começa a outra. Será que estas situações nunca cessarão? Detalhe, ele deve estar falando das 2 mais aí comentadas, Ucrânia e Rússia, Palestina e Israel. Só que ele tem várias guerras civis em andamento. Tá no Congo. Desde que o mundo é mundo. É só ler a história, né, que a gente vai ver que o povo já guerreava entre si antes da vinda de Jesus. E Nabucodonosor, Átila, o rei dos Júnios, todo esse pessoal aí, né? Agora, eu fico pensando, quantas batalhas será que eu já não entrei aí pelas essas encarnações afora? Meu Deus, ainda bem que existe a lei do esquecimento. Aí a gente fica pensando, nossa, mas quando que vai acabar isso? Mas que coisa, né? Nós sabemos que nós somos espíritos eternos, né? Nós já sabemos. Evolução também, né? Nós estamos aqui, não é a passeio, é para nós evoluirmos, né? Agora, todas essas guerras, tudo que está acontecendo, que já aconteceram em outras épocas, as barbaridades todas, isto aí vem da própria evolução daquela sociedade, né? Porque nessa coisa de evolução, existem aqueles que entendem mais o que é uma evolução, aqueles que entendem menos e aqueles que não entendem nada, né? Existem aqueles que estão presos aos laços do orgulho, aos laços do egoísmo. Né? Então, eles estão muito aquém, né, do entendimento do que é o outro. Né? Então, quando começa essa coisa do egoísmo e tudo mais,
Então começa-se os desentendimentos, por quê? Uma guerra nasce de onde? Uma guerra, ela nasce do pensamento, por incrível que pareça, né? Aí este pensamento vai tomando vulto, daí converge para um outro grupo de pessoas que pensam igual, e aí sai o planejamento das barbaridades que a gente vê aí, né? Então aí pergunta, quando que vai? Será que isso vai acabar um dia? Tudo depende da nossa semeadura de hoje, né? Nós temos o livre-arbítrio. Então, se eu quiser fazer coisas boas, eu vou fazer. Se não, eu não vou fazer. Quem manda na minha vida sou eu, não é? Agora, se eu tiver esse apego a tudo, de achar que eu tenho direito a tudo, o outro não tem direito a nada, nós vamos continuar nessa guerra. Agora, à medida que nós formos desenvolvendo, nós vamos melhorar o nosso espírito, nós vamos melhorar a nossa condição material também, porque nós vamos, aos poucos, nos desapegando da matéria. Veja bem, a evolução é super abrangente aí no caso, né? E vai chegar uma hora que isso já não vai dizer mais nada. Por quê? Porque o espírito já evoluiu. E quando ele deixar os laços físicos, então, aí esse espírito evoluído, ele tem a chance de ir para um planeta mais adiantado, um planeta melhor, né? Então, por isso que eu falo, aqui é terra de provas e expiações. Agora, depende de nós fazer com que essa terra, que ela se melhore em todos os sentidos. Mas que vai ter um dia que vai cessar, isso vai. Não sei quando. Isso. E tem outra coisa. Eu não ia falar, pedir para o João falar. E outra coisa, a propaganda. Eu estava até procurando aqui quem era o propagandista alemão do nazismo, da Segunda Guerra. Sempre tem um meio. O que o governante faz quando ele quer alguma coisa? Ele quer fazer alguma coisa. O que ele faz? Ele envolve as pessoas por meio da propaganda, por meio da lavagem de cabeça, que o outro realmente tem que ser extirpado. O outro não presta, o outro é ruim, o outro é ladrão, o outro não sei o quê, o outro faz toda uma propaganda em cima. E convence. E convence. E por meio dessas propagandas, ele acaba fazendo com que as pessoas realmente aceitem aquela barbaridade da guerra e entram naquele tumulto geral, não é? Então é isso. Mas tudo parte de um grupo de cabeças. Exatamente. Tudo nasce aí numa rodinha, né? Como diz, numa reuniãozinha, e aquilo vai se expandindo. Igual a gente aqui, já estamos nós quatro. Se a gente decide, vamos fazer um tumulto aí na frente, vamos. Aí só a gente soltar os panfletos, imprimir os panfletos, aqui na frente está muito ruim, não está dando para parar carro e não sei o quê. Aí vai chegando. Aí, de repente, você tem nós quatro e mais uns 15 pessoas aí que também concordam conosco. Pronto, está feito o tumulto. É isso. Então, viu, Carlos Alberto? É difícil, porque nós ainda somos espíritos encarnados em evolução e temos muito, mas muito que aprender em questão de amor. Gouveia, faz o tumulto, não tem cafezinho, cadê a bolacha? Cadê a bolacha? Vamos reclamar com esse dono, esse presidente. Olha, está olhando para mim aqui, né, Alexandre? Cadê a bolacha? Então tá. João, fala alguma coisa sobre isso. O que o Carlos... O ser humano ele veio tão completo que nós trazemos a construção e a destruição dentro de nós. Tá? Jesus, sabendo disso, ele disse, haverá de ter guerra, só que ai daqueles por quem a guerra vier. Né? Mas ele já sabia que haverá de ter guerra, e ai daquele por quem a guerra há de vir. Né? Então, nós trazemos dentro de nós o princípio e o fim. Tá?
O princípio, o meio e o fim. Então, a raça humana, quem vai destruir são ela mesma. Não é Deus que vai acabar com ninguém, nem vai acabar com o planeta. Nós que vamos destruir o planeta e vamos desaparecer da face da Terra. Um dia vai acontecer essa hecatombe e nós vamos sumir daqui. Né? E quem vai fazer isso? É o próprio homem, está na nossa condição espiritual. E a gente fala em guerra, guerra é movida por interesse, como o próprio Luiz colocou aí. Quando alguém está ganhando, alguém está perdendo. Enquanto o mundo as pessoas, vamos pegar a Palestina lá, famílias se acabando, morrendo, tem empresa no mundo inteiro faturando milhões e milhões em venda de armamento. Né? Então, é uma coisa inerente ao ser humano. Não tem explicação para a guerra e não tem lógica para a guerra. A lógica da guerra e a explicação é da essência humana que está dentro dele, da sua autodestruição. E não adianta você botar... Deus vai castigar. Ninguém está preocupado com isso, porque na terra que Jesus nasceu, é lá que está tendo uma grande carnificina. Hoje a vida humana não tem valor algum. Né? Por aqueles é a terra que Jesus pisou, que está lá. Então, não esse negócio de pensar que vai amedrontar o homem com medo lá dele ir para o céu, para o inferno, isso é bobagem, porque a alma humana ela veio completa para trazer dentro dela o princípio, o meio e o fim. Né? Então, fala alguma coisa, Aleixo, sobre isso. Na verdade, a guerra todo mundo perde, né? Todo mundo perde. Espiritualmente, todo mundo perde. Porque espiritualmente, por que todo mundo perde? Aquele que está sendo oprimido vai perder uma encarnação abreviada. O senhor está dando uma ideia lá da Palestina. São milhões de crianças, mulheres sendo dizimados e muitos não haveria, na grande maioria não tem necessidade de estar encarnação precocemente indo embora pela a opressão de um outro estado, assim, nesse momento. Mas nos fins lá, a gente não tem uma ideia clara, porque as pessoas estão muito ligadas ao egoísmo, ao orgulho do ser humano ainda, construir a guerra. O dia que a gente estiver falando em amor, em fraternidade, nós vamos ter um país, uma sociedade, um mundo mais justo, com mais fraternidade, com mais igualdade. Hoje ainda, nós vemos a questão da evolução espiritual, né? Nós temos espíritos envolvidos na Terra muito apegados àquilo que é o orgulho, àquilo que é o egoísmo, arraigado ainda o orgulho, o egoísmo. Então ele quer o poder, ele quer a dominação. E o senhor falou aí, senhor João, realmente, o poderio bélico hoje, as nações gastam já na casa de trilhões para ter um poderio bélico pesado, fora as que têm as suas armas nucleares. Alguém está ganhando, né? Muita gente ganhando, materialmente tem muita gente ganhando em cima disso. E os países que têm armas nucleares aí construíram armas aqui. Então você tem uma série de situações. E isso vai acabar, sem dúvida nenhuma. Isso vai acabar. Gênesis fala do momento de regeneração, os espíritos falam da regeneração, e vai acabar com a consciência do ser encarnado, do espírito encarnado, uma hora despertando para as leis de Deus. Não tenham dúvida, nós não podemos nos iludir que uma grande parte de espíritos ainda envolvidos com esse sistema de violência, de guerras, não vão despertar nesta encarnação. Mas o que os espíritos falam através da gênese e orientação? Está reencarnando sem a gente perceber uma quantidade imensa de espíritos comprometidos com as leis de Deus. Então é dessa forma que o peso da balança começa a mudar, né? No futuro, espíritos ligados ainda ao egoísmo, ao orgulho, ao sentimento de poder, de ganância, gradativamente não vão reencarnar mais na Terra. O bem e o mal tem que caminhar junto, porque senão não há melhora. Agora, mas no futuro, o bem estará presente na Terra. Eu tenho uma impressão seguinte, que sempre que uma coisa, a vida é eterna, sempre haverá, aonde tiver o bem, o mal tem que estar junto. Tem que estar um lado e o outro. É o avesso. É o direito e o avesso, né? Porque se não existe um, não existe o outro. Não, mas no mundo de regeneração, você ainda pode ter problemas, mas não vai ter mais as paixões terrenas, os vícios morais, essas questões não vai ter. Então, praticamente, você vai ter o mal afastado da Terra, por quê? Você, segundo a orientação dos espíritos, você não vai ter espíritos mais com esse pensamento do mal.
E o mundo e mundos superiores, você já não tem mais o mal presente. Por quê? Os habitantes desse mundo já não têm espíritos envolvidos, ainda arraigado com o sentimento ainda do orgulho e do egoísmo que traz o mal. Então, isso é um processo gradativo, mas vai acabar. Isso, e por isso que eu gosto do Espiritismo, porque tem esses sustentáculos, que é imortalidade da alma e reencarnação. E amarrado a eles o livre-arbítrio e a causa e efeito. E a imortalidade da alma exatamente nos dá a condição de falar, poxa, você é imortal. Você vai chegar uma hora que você já não vai mais se importar com material, com as questões baixas do outro. Então, né? Isso é bom. Então, quando nós chegarmos que tiver uma grande maioria com esse pensamento, mas olha, vamos, pelo menos, veja bem, dentro de todo esse contexto que a gente está vivendo aí, né? Guerra é todo dia, toda hora, fruto do egoísmo, a gente sabe disso. Agora, junto a isso, qual é o papel da sociedade em si, em relação àquilo? Quando eu falo sociedade, eu estou me referindo à sociedade mundial, não só daquela localidade. Então, aí, como o Evangelho diz, não falta oportunidade de praticar a caridade. Então, é nessa ocasião que a gente vê a formação de grupos de pessoas, né, socorrendo essas crianças, essas pessoas envolvidas na guerra, que perderam suas casas, né, porque a guerra parece um furacão, né, vai levando tudo. Então, aí está na hora de socorrer esses sobreviventes com amor, com carinho, implantar uma nova vida para eles, com conforto maior, com conforto espiritual, né? Porque enquanto tem aqueles que estão pensando no ganhar dinheiro e tudo mais, outro grupo da sociedade tem que se mobilizar no sentido de engajar essas pessoas que estão passando por isso. Isso. Olha a importância. Não, estou falando, olha a importância do espírito evoluir aqui na Terra. Tudo que falou, o bom do Espiritismo é que cada um tem uma visão dele, né? Isso que é bom. Você não tem um prato feito, né? Então, cada um tem a sua visão. Eu gosto muito eu estudo muito ciência da vida, filosofia, essas coisas, e a gente vê por outra janela, né? E cada um enxerga o mundo por é um negócio o mito da caverna, né? Cada um vê aquilo que lhe interessa, aquilo que quer ver, né? Então eu vejo na sociedade que nós somos movidos por interesse, enquanto nós habitar na carne, eu não vou dizer fora daqui, eu não conheço outra dimensão, não me deram o mapa, né? Mas enquanto vivermos aqui, nós estamos ligados àquilo que é do mundo, porque nós só temos direito de estar aqui no mundo porque essa parte física nos permitiu se materializar. Então, ele faz parte da nossa vida. Quando diz perder o interesse pelas coisas materiais, nós só vamos perder o interesse quando a velhice é uma coisa boa, né? A vida longa tem essa vantagem. Você começa, quando você tem... Nós vamos encontrar isso nesse texto que nós vamos discutir hoje. Quando você vai... como é que você vai desprendendo das coisas do mundo e a sua consciência chegar na espiritualidade mais rápido? É quando você tomar consciência aqui, que você é um ser espiritual, que você vai passar para outra dimensão, você começa a trabalhar aqui, para poder se levar para lá, a consciência daqui, né? Se você não fizer isso aqui, não é lá que você vai adquirir. Nós vamos achar isso aqui no texto que vocês vão ler aí. Então, e é importante isso, João, porque é isso. Por que a gente está aqui na Terra encarnado? Exatamente isso. Os espíritos falaram para Kardec, exatamente isso. Vocês estão aqui para devagarzinho ir aprendendo e crescendo. Então, se você for ver, no início do século XIX, como eram os homens do início do século XIX?
Agora, depois, no início do século XX, como é que já era? Já tinha melhorado bastante. No século XXI, nós já temos outras visões, outras formas de enxergar. Mas ainda não perdemos aquele instinto animal. Mas vai chegar uma hora que nós vamos perder esse instinto animal, porque as encarnações, as gerações se sucedem, não é? Nós, por exemplo, eu sou um espírito guerreiro, mas eu tenho finidade, eu sou finito. Então chega uma hora que eu não estarei mais encarnado, eu estarei no mundo espiritual. E quem vai estar encarnado vai ser meu neto, meu filho, que já não pensa igual a mim. Então é isso que vai acontecer, não vai se sucedendo ao outro. Você sabe que eu baixei um livro na internet, de uma gaúcha lá que escreveu uma tese de doutorado sobre embriologia, falando sobre o embrião. Olha, era uma hora de você dar risada e de ver como é que a ciência era infantil no princípio, como é que eles pensavam que se gerava uma criança. Você vê coisas absurdas que eles escreviam, era ciência da época, né? E era tratando o processo evolutivo até chegar nos dias de hoje, né? Eu fui fazer uma pesquisa por causa do tema e baixei essa tese de doutorado dessa gaúcha, impressionante, cara. Como uma coisa primitiva era pior do que a gente imagina. Longe. Então, Nilson, você vê até hoje, Sr. João, as pessoas falando em milagre de Jesus. Jesus professou curas porque ele tinha o conhecimento de agir com os fluidos do fluido nas células e nas moléculas do ser humano para obter a cura, não milagre. Então, as pessoas ainda no século XXI, em 2024, se fala em milagre, não estuda o processo da manipulação desses fluidos que Jesus, né? Através do magnetismo, agia sobre as células e as moléculas. Então é um processo que ainda anda muito devagar, né? Mas já está começando a ver essa luz no fim do túnel. Eu vou deixar para você terminar o bloco, porque a pergunta foi feita para você. Quer falar mais alguma coisa? Não, é uma pergunta bem interessante, né? Você vê pensar que vai longe, na guerra, né? É bem a realidade que a gente está vivendo hoje, né? É verdade. Guerra. Bom, mas é isso. Então eu vou continuar aqui. A USA Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina espírita, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo, realizar encontros em que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Já está programado para agora, dia 8 de março, aqui em Guarulhos, onde nós vamos fazer uma homenagem a uma mulher sensacional no campo da mediunidade, viu? Ela tem uma colaboração com livros, com uma mediunidade fantástica, que é a dona Ivone do Amaral Pereira. E quem vai falar fazer um resumo da vida dela, será a nossa companheira Noeli Simões, que é lá do Tucuruvi. Não é? Então, vale a pena. Dia 8, nós estamos já soltando as propagandas. Você pode acompanhar pelo Facebook da USE Guarulhos. Facebook, USE Intermunicipal Guarulhos. USE Guarulhos. Você vai entrar pelo Facebook e vai assistir. Ou pelo YouTube. Se você estiver no YouTube também, você pega lá o canal da USE Intermunicipal Guarulhos. Mas nós vamos soltar um endereço direitinho. E também a divulgação, né? A divulgação nós vamos já estamos soltando, né? Devagarzinho. À tarde ou amanhã? Desculpa, amanhã. Desculpa, amanhã. 10 horas da manhã. Nós, um professor de harpa, ele vai fazer uma apresentação na praça. É uma apresentação, ele falou, vou fazer a mesma apresentação que eu faço quando eu me apresento no Sesc. Então ele vai lá, ele chama Vinícius Medrado. Então ele vai fazer essa apresentação dia 21 de abril. Você também está convidado. Dia 21 de abril é feriado, né? Feriado, domingo, né? Domingão, então. Feriado. É um feriado, descanso dobrado, né? Em julho, nós vamos ter o encontro
de cultura espírita. Esse encontro de cultura espírita já está marcado para o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, GBEM. E em setembro nós costumamos fazer a Semana Espírita aqui da nossa cidade. Então nós estamos sempre fazendo alguma coisa para levar o Espiritismo para quem não conhece, para levar o Espiritismo, para divulgar o Espiritismo. Isso é importante. E Kardec sempre fala, seja o nosso divulgador, seja aquele que leve as ideias espíritas. Vai lá, Marcos Aleixo. É isso. E como nós falamos, nós iremos falar sobre o tema Vinda do Espírito para a Vida, que é o nascimento nesse programa. E eu vou ler aqui um trecho para a gente depois abrir a discussão. Ele fala assim, ó, o Espiritismo ensina-nos que de que maneira se opera a união do Espírito com o corpo na encarnação. O Espírito, por sua essência espiritual, é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma ação direta sobre a matéria. Foi-lhe necessário um intermediário. Esse intermediário é um envoltório fluídico que, de certa forma, faz parte integrante do espírito. Envoltório semimaterial, quer dizer, tendendo à matéria, por sua origem, e a espiritualidade, por sua natureza etérea. Como toda matéria, é originada do fluido cósmico universal, o qual sofre, nessas circunstâncias, uma modificação especial. Esse envoltório, designado pelo nome de perispírito, faz de um ser abstrato, faz do espírito um ser concreto, definido, perceptível pelo pensamento. Ele o toma apto para agir sobre a matéria tangível, da mesma forma que todos os fluidos imponderáveis que são, como se sabe, os mais possantes motores. O fluido perispiritual é, portanto, o traço de união entre o espírito e a matéria. Durante sua união com o corpo, é o veículo de seu pensamento para transmitir movimento às diferentes partes do organismo, as quais agem sobre a impulsão de sua vontade e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes exteriores. Tem por fio condutores os nervos. Como no telégrafo, o fluido elétrico tem por condutor o fio metálico. Quando o espírito deve encarnar em um corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que não é outra coisa senão uma expansão do seu perispírito, liga-o ao germe em direção ao qual ele se sente atraído por uma força irresistível, desde o momento da sua concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se estreita. Sob a influência do princípio vital material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula com o corpo que se forma. Daí, pode-se dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, de alguma forma toma raiz nesse germe como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa. E então ele nasce para a vida exterior. Então aí tem o nascimento. No momento em que a criança respira, o espírito começa a recuperar as suas faculdades, que se desenvolvem à proporção que se formam e se consolidam os órgãos que devem servir à sua manifestação. Um fenômeno particular, igualmente assinalado pela observação, acompanha sempre a encarnação do espírito. Logo que este é um apanhado no laço fluídico que o liga ao germe, entra em estado de perturbação. Essa perturbação,
cresce à medida que o laço se estreita e nos últimos momentos o espírito perde toda a consciência de si mesmo, de sorte que não é jamais testemunha consciente do seu nascimento. Olha só que interessante, não é testemunha, jamais testemunha consciente do seu nascimento. No momento em que a criança respira, o espírito começa a recuperar suas faculdades, que se desenvolvem à proporção que se formam e se consolidam os órgãos que devem servir à sua manifestação. Aonde nós encontramos isso no Espiritismo? No livro A Gênese, capítulo 11, os itens que vai de 17 a 20. Então, é complexo a encarnação, porque você tem que trazer um ser para a vida material, um ser que é espiritual, fluídico, para a vida material. Então, eu jogo na mesa para a gente começar o encontro, o bate-papo. Quem gostaria de falar primeiro, levanta o braço. Bom, eu posso, como diz, dar o primeiro pontapé, né? O texto é tão perfeito, tão completo, que é difícil você criar alguma coisa em cima dele, a não ser você ir pelas leis naturais, né? Nas leis naturais diz, onde é um relacionamento entre macho e fêmea, pode surgir uma segunda vida, né? Então aí nós para não, como dizer, o texto está dizendo como é que o espírito vem para a matéria, né? Vem para a matéria como o próprio Cristo ensinou, do corpo gera-se um corpo, mas o espírito vem de Deus, né? Então nós geramos pela lei naturais, você ia falar sobre o lado científico? Não, então foi o lado espiritual. Pelas leis naturais, a gente não tem o que discutir, porque o nascimento do espírito está nas leis naturais, tá? Nós criamos as condições para vir. Mas nós temos uma ilusão seguinte: eu nunca vi um espírito materializado. Um filho é um espírito materializado. Você gerou um corpo e ele enraiza nele, como disse, como germe, aí é atraído e ele nasce dentro da sua casa. Ele é o espírito que você ajudou ele se materializar nesse mundo. Aí que é a nossa responsabilidade com o ser, com as pessoas, né? Nós trazemos ele para cá. E eu tenho uma ideia que até na minha infância eu aprendi isso com os índios, né? O índio diz que quando o índio morre, ele fica na floresta, aguardando o momento de voltar para a aldeia, né? Você vê que o índio, na sua inocência, ele já tem o princípio da reencarnação. Está esperando voltar para a aldeia. Então eu vejo, quando o espírito nasce dentro da nossa casa, ele já está na nossa família, ele já está no nosso meio, só esperando o momento de vir, né? Porque como ele encarna, como da forma o texto já está dizendo, tá? E aí a gente não tem o que acrescentar. Eu não acho que acrescentar em cima do texto, que ele está perfeito, né? Como é que o espírito chega até a matéria? Eu discuti depois que ele chegou, né? E por que ele chegou? Isso. Por que ele chegou? Por que ele nasce com problemas físicos? Então, aí já é outra história que a gente traz de outras dimensões para ser reparado aqui. Qual é o papel da carne com o espírito? A carne é o instrumento da dor. A carne é o instrumento do prazer, da dor, da tristeza, tudo reflete sobre ela e reflete sobre o espírito, né? Tanto que quando esse corpo perde a condição habitar, o espírito abandona o corpo, como diz, não é porque o espírito abandonou o corpo, ele morreu, não, é porque o corpo morreu. O corpo morreu e aí o espírito é obrigado... Ele não tem mais o que fazer, Não né? tem mais o que fazer, né? Então é meio complexo você trabalhar, dizer assim, por que razão o espírito... Não, eu vou dizer, pelas leis naturais. Né? Deus permitiu todo esse mecanismo que está no texto, e aí, a partir daí, nós temos que pensar o que é que nós vamos fazer com esse cidadão no mundo e com a nossa condição no mundo. Então, E aí entra a valorização da matéria. Aleixo e Dilce. Então, também, a pessoa que pediu para que a gente falasse desse tema, ele falou assim: como é que um espírito escolhe a família que vai reencarnar? Como é que um espírito vai nascer um autista? Vai nascer um autista com síndrome de Down? Por que um espírito vai nascer sem um braço? Então, isso é uma punição? O que é isso? Por que alguns nascem perfeitinho, bonitinho, o outro nasce todo com problema? Por quê?
Então vamos entrar nesse assunto, porque, como disse o João, o texto está dizendo como é que eu chego aqui no corpo. É uma interrogação, Mas não? e antes? Quando É eu tenho verdade, uma escolha, porque né? pela doutrina espírita nós sabemos que para que o espírito possa povoar o mundo, né, dentro do processo de reencarnação. Agora, esse espírito que vai reencarnar, ele passa por um processo bastante longo no plano espiritual, todas as fases de preparação para que esse espírito possa chegar à Terra. Não é simples assim, olha, você vai reencarnar e... Não, tem uma preparação. Agora, nem todo o espírito tem a oportunidade, vamos dizer assim, de escolher, por exemplo, que corpo físico ele vai se utilizar. Ele vai nascer com algum problema físico, com algum problema mental. Tudo isso está dentro de um planejamento de vida. E dentro desse planejamento envolve outros espíritos. Veja bem, envolve outros. Porque, por exemplo, aquele espírito, eu quero reencarnar na família X, família bem de vida, porque eu quero viver bem. Só que, assim, aquela família tem também as escolhas dela. E, para que esse espírito seja inserido naquela família, existe uma série de questões aí. Ele pode até vir a reencarnar naquela família. Porque ninguém está numa família de graça. Não, sempre tem alguém que vai acrescentar alguma coisa de entendimento, de aprendizado para aquele outro, dentro da família. Então, por exemplo, se a gente lê o livro Missionários da Luz, nós vamos ver esse texto aqui, bem esmiuçado lá no se eu não me engano, não tenho certeza, capítulo 12, me parece, que é a reencarnação de Segismundo, né? Que ele teve uma vida assim, bastante difícil. Na verdade, eu não me lembro direito a história, porque a gente lê tantos livros, né? Mas, no processo reencarnatório, ele reencarnou dentro da família da qual ele havia... A pessoa havia assassinado o Segismundo numa outra vida. Então, olha só. E aí, dentro desse processo reencarnatório... Rapidamente, Nilson. Nesse processo aí, a mãe dele seria a Raquel. Isso mesmo. A mãe e o pai dele já eram casados numa reencarnação anterior. Mesmo. E aí ele entrou nesse meio e se envolveu com essa que seria a mãe dele no passado. Exato. Aí o marido tirou a vida dele lá na outra reencarnação e ele viria como filho desses dois. Como né? filho desses pra reparar dois. E reajustar esse passado. Não, aí olha só como é complexo para um espírito reencarnar. Não é assim fácil. Olha, vai lá e não é. Gente, vai lá e corre pro abraço. Tem todo o resultado das nossas... O Adelino e a Raquel seria o pai Adelino dele. e a Raquel. Tem todo o processo da nossa semeadura, né? Tem todo o processo da colheita, que tudo isso aí vai ser somado à vinda desse espírito aqui para a Terra. Então, quando fala assim, não, mas o espírito pode escolher é uma questão relativa. Né? É verdade. Porque não é assim, eu quero. Não, você quer? Tudo bem, você pode. Vaidoso como nós somos, né? Só, você pode, mas vamos ver aqui, dentro da sua estrutura, da sua ramificação, quais são os débitos que você tem. Sua mãe é a Joana e a Joana tem sífilis. Você sabe que a criança que nasce através de uma mãe que tem sífilis vai dar um
um quiprocozinho no Então, final. gente, é bastante complicado. E aí, quando essa criança tá já para vir ao mundo, né, esses laços de consciência e tudo mais vão se perdendo, né? E aí, quando a criança vem para o plano material, é por isso a questão do esquecimento. Que ela vem, ela não se lembra de nada. Quer dizer, ela vai começar uma outra caminhada. Olha como que Deus ajusta tudo, né? Parece um encaixe. Tudo se encaixa. Então, quando... Veja bem, a gente vê assim. As famílias que... a mãe está grávida, é o primeiro filho. É aquela festa, né? O que a família pensa? Meu filho vai ser assim, minha filha vai ser assim, eu vou fazer o quarto dele ou dela assim, não é? Eu vou fazer festa de primeiro aniversário, não é? Só que ninguém pensa, ninguém não, muitas pessoas não pensam que aquela criança, ela é um produto daquele casal, mas, antes de tudo, ela é um espírito que está chegando. E, antes de tudo, nós somos todos do mesmo ponto de partida. Quem é esse ponto de partida? Deus. Nós somos filhos, o nosso ponto de partida é o mesmo. E os pais, eles vão servir de veículo para que esse filho possa chegar dentro do processo reencarnatório dele. Agora, porque que eu estava falando, poucos pais raciocinam. Olha, é um espírito que está reencarnando, né? Ele é meu filho espiritual, tudo isso. Então, eu não sei, mas eu acredito que poucas pessoas têm essa consciência. Porque a maioria vê aquela criança linda, e aí começa todo dentro do processo material. Vou comprar isso, vou comprar aquilo, né? Porque muitas vezes nem se dá conta assim do processo grandioso, né? Do processo espiritual grandiosíssimo que é para uma criança vir para o nosso meio. Isso. Né? Quer falar alguma coisa? Tem tempo ainda? Quanto tempo temos Tem ainda? tempo, vai lá. O que os espíritos falam? Que a gente precisa reencarnar, né? Para reparar e reajustar um passado, né? Nós estamos envolvidos com esse grupo de espírito que está conosco. Nós estávamos até batendo um papo aqui antes sobre essas questões de idoso, de ficar idoso, o quanto as famílias têm dificuldade em se ajudar quando os pais ficam numa situação de saúde difícil, né? Muitas vezes começa uma discussão, uma desunião muito grande, e aí gera conflitos, às vezes, sérios. Mas porque nós não temos essa consciência ainda na nossa sociedade que nós renascemos para reparar e reajustar um passado. Frequentemente no nosso círculo familiar são espíritos que estiveram conosco em outras reencarnações. Então muitas vezes esse pai nosso, essa mãe nossa, que estão hoje idosos, além de cuidar de nós quando foi pequeno, foi o arrimo nosso em outra reencarnação. E nós fazemos o quê? Novamente, muitas vezes, deixamos de lado esse espírito. E olha que interessante, da mesma forma que os pais se comprometeram conosco em nos amparar quando nós nascemos, nós nos comprometemos no mundo espiritual a amparar eles quando eles ficassem na velhice. Mas aqui é muito esquecido. Nas obras de André Luiz, acho que é o instrutor do Missionários da Luz, é ele mesmo, o Alexandre, ele fala que no mundo espiritual nós somos os campeões da promessa. Prometemos isso, prometemos aquilo, chega aqui com a lei do esquecimento do passado, que é necessário para nós não lembrarmos do nosso passado e aprender através do nosso livre-arbítrio, tomar atitudes baseadas nas leis de Deus, que seria o exato, né? A gente esquece de todos os nossos compromissos e vamos agindo segundo as leis terrenas. E deixando, como nós temos arraigado muito em nós ainda o orgulho, o egoísmo, esses vícios morais, e nos envolvemos nas paixões terrenas, nós vamos esquecendo dos nossos compromissos aqui na Terra, né?
E os espíritos nos ensinam que a necessidade da reencarnação é para nós estarmos juntos, nos auxiliar mutuamente, nos amparar. Eu começo por mim. Chega aqui, a gente vai cada um por si muitas vezes, né? E é por isso que muitas vezes nós temos essa dificuldade, né? E a reencarnação não é para isso, porque se leu aqui, ó, há um preparo muito grande no mundo espiritual. Não é fácil o processo de reencarnação. O espírito passa por um processo perispírito de diminuição. Conforme ele vai diminuindo, nós vamos perdendo noção do espaço e do tempo e esquecimento do passado. Há um trabalho por técnicos especializados do plano no mundo espiritual, do departamento de reencarnação muito grande. Há uma escolha, há um trabalho nesse corpo material que vai ter, nesse órgão, nesse corpo material nosso, que alguns vêm com uma questão pré-determinada, seja pelas deficiências físicas, você falou do autismo, do Down, ou cada um com a sua prova e a sua expiação. Então, é um trabalho muito minucioso, um cuidado, um amor do mundo espiritual para a nossa reencarnação. E chega aqui, a gente vai com o esquecimento do passado, nem procurando entender por que estamos aqui. Sim. E aí gera esses conflitos. Você ainda está falando no outro bloco de guerra, que foi uma pergunta. Chega aqui, o ser humano ele chega num grau de alucinação tão grande que ele cria arma para matar o outro. Você viu? Há uma alucinação do ser encarnado ainda, do espírito, muitas vezes. Nós somos produto do meio. Do meio. Somos produto do meio. Do meio de tudo isso. Bom, então a conversa está boa. Você quer completar alguma coisa? Não, eu só ia dizer que na minha visão sobre o sofrimento entre famílias, pai e filho, essas coisas, não é que a gente diz, o filho vem fazer o pai sofrer, não, ali o sofrimento, ali a dívida é de todos, certo? A dívida é de todos, do pai, do filho, da mãe, da família, todos. Ali está todo mundo envolvido nesse processo. Por isso que estão juntos, certo? né? Eu só não acredito nessa escolha porque, comentando por mim, pela minha vaidade, pelo meu egoísmo. João, onde é que você vai nascer? Não, lá não. Então, as leis naturais, você não diz onde você vai nascer. É aquilo, a soma de tudo que dá o produto. O produto é isso. Renascemos onde é necessário para o nosso aprendizado e onde precisamos estar. A soma de tudo é o produto. Tá certo. Para terminar o programa, hoje o programa é de 1 hora só. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso, se você deseja nos conhecer melhor, visite o nosso site useguarulhos.com.br, onde você encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo de sua residência. Não é, João Batista? Isso mesmo. Só rapidinho, seu João. Senhor Luiz, o senhor falou hoje o programa é de 1 hora. Hoje não. A partir de hoje os nossos programas vão ser de 1 hora, né? Verdade. Não, é isso, como o Luiz falou, qual é a finalidade do programa para ajudar aquele que quer procurar um centro espírita, mas para a sua casa, é só entrar no site da USE e vai encontrar os meios mais fáceis, né? Para que ele possa praticar essa doutrina que é a melhor escola para a alma, né? Então, João, agora você vai fazer a prece de encerramento. Está escrito aí no seu papelzinho. Eu não observei, mas você falou, está falando. Então, nesse momento, agradecemos a Deus, a espiritualidade, aos amigos presentes aqui em corpo e em espírito, por esse momento de reflexão, por essa estação, por essa emissora que joga seus sinais através da internet em todo o planeta. E a gente espera que as nossas palavras cheguem àqueles que estejam precisando de ouvir uma orientação espiritual, que ela chegue como uma semente que caia no coração de cada um e possa frutificar para a melhora da vida de todos nós. Essa é a nossa finalidade, é sempre semear em terreno fértil para que ele possa nascer e germinar para o bem daqueles que precisam de uma palavra de carinho, uma palavra amiga. Que assim seja. E faça as suas despedidas, viu? Eu sou o João Batista e agradeço muito por essa oportunidade de poder estar aqui, levando essa mensagem junto com vocês, nessa tarde de reflexão, de meditação sobre de onde viemos, por que viemos e
e o que é que nós vamos fazer aqui para levar na bagagem de volta. É verdade. E aí, Marcos? É isso. E também vou me despedindo, né? Agradecendo a oportunidade de estarmos juntos novamente. Luiz Gouveia, Nilce Pereira, seu João Batista. Vai ter good night. Tem good night hoje, Luiz? Tem good night Aí, hoje. Ao vivo, ao vivo. Nosso diretor Luiz Leite, comandando o good night hoje às 21 horas. É, bacana. E aos nossos queridos ouvintes, aquele abraço, um enorme agradecimento por estar conosco, partilhando desse momento, nos direcionando boas energias, uma imensa gratidão, uma gratidão também à equipe espiritual da USE, que nos ampara, nos auxiliam, nos dão todo o suporte para esse programa. Que Deus e o nosso Senhor Jesus possam amparar e auxiliar a todos. E eu também vou me despedindo. Deixo aqui a minha gratidão a todos vocês que nos ouviram, que nos prestigiaram. Gratidão ao pessoal, a equipe da USE, o Gouveia, o Aleixo, o João Batista e o nosso diretor Luiz Leite. E, se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos aqui. Isso, eu também me despeço, agradeço a vocês todos pela essa audição e nós vamos dizendo, vocês não desliguem, a rádio não para, inclusive aqui você tem 24 horas de boa música, notícias, entretenimentos e acima de tudo bons programas. Até a semana que vem, queridos ouvintes, muita paz. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.